E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos falar de 3 ações que, ao meu ver, podem sim dobrar de preço, sobretudo nesse cenário de queda de juros. Obviamente, tudo que eu falo aqui é somente minha visão, não é recomendação de compra nem de venda, e você não deve seguir ninguém, nenhum vídeo do YouTube, nem algum amigo seu, nem nenhum assessor que você realmente não esteja estudando aquelas ações ou aquela estratégia. Então, mais uma vez, se você está fazendo isso, você vai perder dinheiro eventualmente, tá? Não tem o que fazer. Então, antes da gente seguir com o vídeo, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixa o like, comente aqui embaixo se você tem alguma dessas ações. A gente vai falar brevemente delas, a gente vai abordar sobre seus últimos resultados divulgados desse segundo TRI de 2025, entender a visão que eu tenho de cada uma delas. Essas 3 ações, já adiantando, eu tenho na minha carteira, tá? E, obviamente, a gente vai trazer os prós e os contras de cada uma delas. Perfeito? Dito isso, vamos falar da primeira aqui no vídeo, investidores. A primeira ação que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, investidores, é a Jalles Machado, código JAL3. Dessas 3 que eu vou falar hoje, é a que eu tenho a menor posição hoje em dia em carteira, é também a que eu estou tomando o maior prejuízo, sendo bem franco com vocês, e obviamente qualquer um que entrou nesse papel desde o seu IPO, com certeza perdeu dinheiro, como a gente consegue observar aqui, investidores. Desde o seu IPO, lá em 2021, a gente pode ver, ela abriu o IPO a um pouco mais de 8,30 e de lá para cá só fez cair, tá, investidores? O que a gente vai observar é tanto a questão do ciclo da commodity, que no caso da Jalles, e a gente vai explicar um pouco mais com o que ela atua, como também a questão da alavancagem da empresa. Perfeito, investidores? Olhando agora para múltiplos, quando a gente observa aqui a Jalles, a gente vê um P sobre VP de 0,43, é bem baixo, é uma empresa que não está pagando dividendo, então não invisto nela pensando em dividendo, pelo menos não em um curto, médio prazo, e apresentando um PL de menos 15 vezes, obviamente porque na situação atual ela não está reportando lucro, pelo menos nos últimos 12 meses acumulados. E nos últimos 12 meses, caindo quase que 60%, na data de hoje sendo cotado um pouco mais de 2,80 investidores. Nos aprofundando um pouquinho mais aqui, quando a gente observa outros múltiplos, a gente consegue ver o histórico, ou seja, desde o seu IPO, o seu preço sobre valor patrimonial, a gente pode observar que ela está na sua mínima histórica, certo? Não quer dizer que não possa cair mais, obviamente. O seu PL também a gente observa que, mais uma vez, está sempre atrelado à questão da commodity, que nesse caso é o açúcar. Para quem não conhece a Jalles é uma empresa que atua tanto com etanol como também com o açúcar, perfeito? Então a gente vai entender em que forma isso acaba impactando o resultado e a própria empresa. Perfeito, investidores? Mas os múltiplos que a gente vai mais se apegar aqui é a questão do endividamento da empresa. Dívida líquida sobre EBITDA de mais de 3 vezes o EBITDA da empresa, certo? Aqui já acima de 3 vezes já é um múltiplo para a gente questionar, certo? Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Ainda assim, nos últimos 5 anos tem apresentado um crescimento de receita que não necessariamente é positivo, como muitos investidores acabam levantando, mas ainda assim o que a gente pode estar trazendo ainda mais de Jalles é que é uma empresa que já pagou dividendos lá atrás, nunca foi um exímia pagador de dividendos, chegou a pagar aqui em 23, 5%, ano passado 1,46% e esse ano ainda não pagou os dividendos e não vai pagar, tá, investidores? A gente pode observar que historicamente a Jalles geralmente paga em setembro, divulgando ali em julho, sempre divulgando em julho o pagamento e pagando ali em agosto, setembro. Esse ano, na sua divulgação de julho, não houve divulgação de nenhum pagamento para esse ano, então não é o esperado que tenhamos algum dividendo para a Jalles esse ano de 2025. Perfeito, investidores? Quando a gente olha aqui outras do setor, a São Martinho, obviamente é outro case, perfeito. Alguns outros investidores provavelmente devem ter aqui que estão acompanhando o vídeo, mas é uma empresa que, quando a gente olha para múltiplo, é uma empresa que obviamente sofre sim como setor, só que o que a gente tem que trazer é que é uma empresa de outro tamanho. A Jalles hoje ainda é small cap, sendo negociada abaixo de 1 bi de valor de mercado, hoje tem uma margem líquida negativa, e enquanto que a São Martinho tem quase 6 bi de valor de mercado, mesmo sofrendo também nesses últimos anos, e uma margem líquida positiva. Paga dividendo, um ROI positivo, e ainda não dá nem para comparar com a Jalles. São 2 cases em setores iguais, só que totalmente diferentes, perfeito? Como eu entendo que a Jalles compõe a parte da minha carteira, que assim como outra ação que eu vou trazer nesse vídeo, está dentro daquele espectro de ações arrojadas, que são um risco a mais do que aquelas ações, o Feijão com Arroz, Banco do Brasil, Itaú, que vão ser aquele carrossel que vai pagar recorrentemente dividendo, que não vão ter grandes surpresas. Jalles já faz parte, já compõe aqueles 10% da minha carteira de ações que eu entendo que sim vale a pena investir com
pouco mais de risco, mas sabendo que o potencial de retorno desse tipo de ação é também muito maior do que essas ações mais ditas conservadoras. Aprofundando um pouco mais em Jalles aqui, investidores, a gente pode observar que basicamente 90% do resultado da empresa vem do Brasil, perfeito? Então, obviamente, a gente vai trazer um pouco mais do resultado dela. A Jalles acaba, assim, sendo impactada com a questão das exportações, certo? Com o tarifaço do Trump, mas olhando aqui, o Brasil acaba sendo o maior mercado consumidor da Jalles hoje. Olhando para de onde vem a receita da Jalles, a gente pode observar açúcar, cerca de 37%, etanol de hidratado de Santa Vitória, assim como etanol anidro, enfim, todos são esses derivados do etanol, e por fim aqui a energia que a Jalles também acaba produzindo e acaba gerando receita para ela. E como a gente sempre traz, investidores, cotação segue lucro. A gente pode observar que no momento que os lucros começaram a cair, a cotação acompanhou, e desde nos últimos 12 meses a Jalles tem um prejuízo de um pouco mais de 56 milhões e a cotação acabou acompanhando esse prejuízo. Olhando aqui a apresentação da empresa, grande parte dos múltiplos a gente já abordou no próprio site ali do Investidor 10. O que ele traz aqui muito é a questão do balanço mundial do açúcar, enfim, os principais produtores em relação a países, Índia, e a gente pode observar que grande parte teve um crescimento na produção, com exceção aqui da União Europeia, basicamente, mas os grandes polos acabaram aumentando sua produção de açúcar. Outro gráfico que a gente sempre tem que estar acompanhando, sobretudo o investidor de Jalles, é a questão do preço do açúcar nas bolsas globais. A gente pode observar que esse gráfico puxa ali desde 1978, basicamente, onde houveram sim picos de açúcar, como a gente pode observar diversas vezes. Nos últimos anos, a gente pode observar aqui que hoje a Jalles negocia ali abaixo da sua, basicamente próximo à sua média histórica, perfeito? A grande diferença vai ser o quê? Que realmente ela vem de uma alta, como a gente pode observar aqui, em 2023 ela acabou atingindo essa cotação de basicamente 27 dólares. De lá para cá ela já caiu para esses 16 dólares. Obviamente, se a gente pegar ali esses fundos de 2018, 2019, 2020, onde ela chegou a ser negociada 10 dólares, ela vem sim ainda alta, mas para os padrões de mercado, entende-se sim que a tendência hoje é que o açúcar tem uma probabilidade muito maior de subir do que realmente cair para padrões internacionais de mercado. E a segunda ação que eu trago no vídeo de hoje, investidores, é a ação da holding Simpar. Tá? Vamos aprofundar rapidamente aqui sobre o que a Simpar faz, né? O que a holding faz basicamente, um pouco dos seus múltiplos. O dividendo yield também baixíssimo, não é um case de pagamento de dividendo, pelo menos não nesse curto, médio prazo. P sobre VP não abaixo de 1, mas próximo disso. E um PL negativo, assim como o caso da Jalles Machado, a empresa que nos últimos 12 meses apresentou uma desvalorização, em resumo, um prejuízo no seu resultado e uma desvalorização nos últimos 12 meses. Assim como a Jalles tem um IPO relativamente recente, feito ali em 2020, um ano antes do IPO da Jalles, abriu sendo negociada um pouco mais de 6, próximo de R$7. Chegou a ter um boom, subindo basicamente 150%. De lá para cá, ali meados de 2021, vem amargando uma queda de mais de 70% investidores. Obviamente tiveram momentos de recuperação, de quedas mais intensas, mas em resumo é uma empresa que, diferente da Jalles, que está exposta a uma commodity e aos preços do açúcar, particularmente é uma empresa que sofre muito com a questão dos juros, e já a gente vai abordar um pouco mais. Mas olhando um pouco da Simpar, a Simpar é uma holding muito voltada para a gestão de outras empresas, que a gente vai abordar aqui rapidamente, e assim como a Jalles, eu elogiei a apresentação de resultado da Jalles, a da Simpar, mesma coisa. Ela aborda individualmente o resultado de cada uma das empresas que compõem seu portfólio e aprofunda os prós e os contras, e é o que a gente tem que estar acompanhando para quem gosta da empresa, certo? Como eu disse, tudo muito prático. Ele traz aqui os principais destaques: aumento na receita total, um lucro líquido ajustado, né, que nesse caso deu prejuízo, perfeito, de 36 milhões, versus um lucro de 185 milhões no segundo TRI, certo? É um resultado ruim, ainda assim traz esse resultado já no um dos primeiros slides aqui da apresentação, sem ter medo de mostrar. E em contrapartida, um crescimento no EBITDA, hoje com EBITDA de um pouco mais de 3 bilhões de reais. Quando a gente vai olhar aqui, antes da gente voltar para múltiplos, a gente vai olhar as empresas que compõem o portfólio da Simpar. JSL, uma empresa basicamente de logística, a gente pode ver também crescimento em receita, EBITDA ajustado também crescendo. Uma grande empresa, não só para a Simpar, mas para o Brasil como um todo.
mais de 1,5 bi só no segundo TRI de novos contratos, com prazo médio longo, perfeito. A JSL é uma empresa que eu gosto, sobretudo no cenário de Brasil. Olhando para outra, a segunda maior empresa do portfólio é a Movida. Acho que deve ser mais palpável para os investidores, pessoas físicas que acompanham aqui o canal, porque é uma empresa de locação de carro. Sendo bem franco e de maneira bem direta, é basicamente a concorrente da Localiza. A Localiza acaba sendo a queridinha do mercado e de diversos fundos, e a Movida é um pouco deixada de lado. Ainda assim, é uma empresa que tende a se favorecer, sobretudo nesse cenário de carros usados, enfim, tudo isso, e um cenário também de juros mais baixos. Também um crescimento no EBITDA de 20% no ano contra ano, aumento na receita líquida, aumento também no lucro líquido. E em sequência a gente vem para Vamos, também empresa de logística aqui, olhando mais para parte de caminhões, enfim, também uma grande empresa. E, enfim, investidor, eu vou passar rapidamente aqui para outras, Automob também, empresa também trabalhando com o setor automotivo, enfim. CS Infra, que é a parte de concessão, a gente tem CS Rodovia, CS Mob, são empresas que têm um resultado menor para o tamanho da holding como um todo, já a gente vai observar isso. A Ciclos, que tem uma notícia relevante que saiu recentemente após a divulgação desse resultado, mas também uma empresa voltada para a parte de saneamento. CS Brasil e aqui a BBC, que é uma carteira de crédito, basicamente, e essas são as empresas que compõem o portfólio. Olhando aqui o tamanho de cada empresa, tá, para o portfólio da Simpar, a gente pode olhar que a Movida é a empresa hoje que, em Capex líquido, né, a empresa mais relevante da empresa, a empresa mais relevante da holding, a Vamos em sequência, a Automob, a JSL, que apresentou uma queda de basicamente 90% no ano contra ano, a Ciclos, que já a gente vai aprofundar um pouco mais, mas a Simpar com Capex consolidado, né, obviamente muito puxado pela Movida, de um pouco mais de 2 bilhões de reais. Olhando para outros múltiplos da Simpar aqui, investidores, pegando um histórico do P sobre VP, também está nas mínimas históricas basicamente, um PL também, como a gente observa nos últimos anos, apresentando prejuízo, então um PL negativo. E o ponto principal, que assim como a Jalles, o ponto que mais pega na empresa, é a questão do endividamento. Cerca de 4 vezes. Se eu falei que acima de 3 já era pra gente se preocupar, 4 vezes já é uma questão muito que deve ser acompanhada de perto. E a notícia que eu comentei anteriormente é a questão dessa semana, como a gente pode observar aqui, dia 20/8, a Simpar anunciou que realmente realizou a venda da Ciclos. Como a gente pode observar ali no resultado, Ciclos ainda fazia parte da composição da holding, mas a Simpar acabou vendendo, obviamente não tinha uma composição tão relevante para a empresa em si, mas conseguiu vender por quase 2 bilhões de reais, certo? De maneira geral, como é que isso impacta a empresa? O que a gente pode observar é que isso vai reduzir sua alavancagem em cerca de 0,1 a 0,3% do dívida líquida sobre EBITDA. A priori não é uma redução considerável, mas porque, mais uma vez, o endividamento da empresa está bem esticado. Contrapartida é 2 bilhões no caixa da empresa para amortização desse cenário de dívida, que é difícil, sobretudo com os juros ainda altos. Então, acabou que a empresa acabou respondendo nesse cenário, como a gente pode observar aqui. Após a divulgação da venda, ela estava sendo negociada a 4,11, ela deu essa disparada de mais de 10%. Ainda assim, não procuro estar tomando decisões sem par por detalhes, por notícias que saem ali no dia a dia. Eu acredito muito, sobretudo nessas 3, 4 maiores posições da empresa. E é aquilo, é uma empresa que vem sofrendo, sobretudo nesse cenário de juros altos, mas por mais que eu esteja sofrendo hoje na cotação, eu tenho um preço médio ali de um pouco mais de R$6, mas ainda assim é uma empresa que eu gosto, sobretudo olhando para um cenário de médio e longo prazo. Mas também não é uma empresa que eu vou ter 5, 10, 15% da minha carteira. E a última ação que eu trago aqui, investidores, que talvez não seja uma ação tão desconhecida como as outras duas para alguns de vocês, é a ação do Banco ABC, tá? Reforçando, o Banco ABC se encontra em uma situação totalmente diferente das outras duas. Como eu comentei anteriormente, eu tenho todas essas 3 na minha carteira e hoje sim, a maior posição dentre essas 3 é o Banco ABC. Empresa que nos últimos 12 meses tem um pouco mais de 9% em yield, sendo negociada a um P sobre VP de 0,8, um PL de 4,88 e caindo basicamente 4,5%, 5% nos últimos 12 meses. Vamos entender o que está acontecendo com o ABC. Mas, antes de mais nada, vamos entender o que é o ABC, quem é o Banco ABC. O Banco ABC é um banco que a gente basicamente pode destacar e diferenciar de Itaú, Santander, desses bancões
super conhecidos aqui no Brasil, sobretudo pela sua esfera de atuação. O ABC visa estar atendendo ali um corporate, visa estar atendendo mais empresas do que propriamente pessoas físicas. Obviamente, ao longo dos anos, ela tem aumentado seu escopo de atuação. Ainda assim, sobretudo em resultado, em operação, é um banco muito diferente desses outros bancões, BTG e tal, enfim, que a gente tem em bolsa também. Mas é aquilo, onde a gente tem incertezas e um pouco mais de dificuldade, a gente pode ter também um cenário de maior oportunidade, sobretudo em um setor que é difícil você, muitas vezes, conseguir encontrar uma galinha dos ovos de ouro, certo? A gente olha aqui para o ABC, é um banco que via de regra, negocia no seu preço sobre o valor patrimonial. Atualmente hoje está próximo das suas mínimas. Eu gosto muito do Banco ABC, já adiantando, tá? Mas por que, Bruno? Se ele é um banco tão bom, tão redondo, paga dividendo, por que ele está sendo negociado abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial? E a gente vai entender isso, tá, investidores? Sendo negociado um PL também muito atrativo, abaixo de 5 vezes, comparado à sua média histórica, mesmo desconsiderando esse atípico ano de 2021, que chegou a ser negociado a 25, ele sempre é negociado por volta desses 9, 8, 7, hoje está abaixo de 5 vezes, tá, investidores? É um banco que tem um ROI de 16,5, ou seja, está acima da Selic, excelente resultado, para a gente entender, um banco que consegue rentabilizar o capital investido nele. É uma empresa que paga dividendo recorrentemente, a gente consegue observar que tem um pagamento recorrente ali sempre próximo dos 8, 9 nos últimos anos, mas em média ele está pagando ali 6 nos últimos 5 anos, dividendo yield atual, como eu comentei, de 9%. Banco que eu gosto muito, vem aumentando pacientemente a minha posição sempre que ele acaba caindo abaixo do meu preço teto. E obviamente quando a gente compara com outros de mercado, acaba não sendo muitas vezes uma comparação justa. Sobretudo porque atualmente o Itaú e o banco BTG Pactual, como eu sempre comento aqui, minha casa, tem um ROI acima de 20%, aqui é uma aula para ser dada para os outros bancos. Dividendo também, o ABC acaba se destacando, por mais que hoje esteja atrás do Banco do Brasil, lembrando que o dividendo yield é uma métrica que analisa o passado, então muito cuidado com isso daqui. E em tamanho também de banco, não dá nem para comparar, a verdade é essa. O ABC é um pouco mais de 5 bi de valor de mercado, enquanto o Itaú, BTG, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, todos esses bancos sendo negociados acima de 100 bilhões de reais. Então é outra área, é outro comparativo, investidores. E quando a gente também vem olhar aqui um pouco da estrutura do banco, a gente pode observar que a operação 100% no Brasil, 55% através de operações de crédito, operações com títulos 21% e outros 24%. Posição acionária do Banco ABC. Basicamente, essa Marçal Uruguai Holding detém 100% das ações ordinárias, e aqui que está o pulo do gato, enquanto que hoje só existem sendo negociadas no free float, né, ou seja, para nós investidores, pessoas normais, como eu digo, apenas ações preferenciais, ou seja, nenhum investidor que está na bolsa tem o poder de opinar perante a empresa, porque o único que tem esse direito é o detentor da ação ordinária. E isso é o que acaba fazendo o preço, tá, investidores? Já trazendo aqui de imediato. O fato de existir um controle bem centralizado, ainda assim, eu entendo que há sim um preço a ser arbitrado aqui, porque por mais que hoje você só tenha ações preferenciais sendo negociadas na bolsa, são ações com 100% de tag along, ou seja, se o investidor principal aqui das ações ordinárias, a Marçal Uruguai Holding, resolver vender suas ações, ele é obrigado a vender todas essas ações preferenciais também pelo mesmo preço que ele realizar a venda. Pelo vídeo de hoje foi basicamente isso, investidores em empresas que eu acredito que podem dobrar de preço. O caso de Simpar e Jalles Machado é diferente do Banco ABC. O Banco ABC eu acredito que é só tempo, continuando entregando esse ROI, esse crescimento na linha do tempo. Eu tenho muita convicção que uma hora os investidores vão observar esse tesouro que tem na bolsa e as cotações vão sim explodir. E a questão de Simpar, a questão de endividamento e consequentemente a questão dos juros. Hoje grande parte da dívida da Simpar está em CDI mais 2, mais 1,8. Então, com os juros caindo, tende a se favorecer também. E a questão de Jalles é não só o endividamento, como também a questão do ciclo do açúcar, que eu também e o mercado entende que se não está já no seu piso, tende a estar muito próximo dele. Então, mais uma vez, investidores, um vídeo longo aqui falando de resultado, falando da empresa, falando de boas ações aqui, ao meu ver, para quem tiver um pouco de paciência e quiser estudar, vale a pena. Se inscreva, deixa o like, comente e até a próxima.